Saudações a todos, eu sou Anubis e acabei de assistir ao filme Sinners, ou aqui no Brasil, Pecadores, de Ryan Coogler. Vamos conversar melhor sobre essa obra. Eu confesso que esse filme passou completamente despercebido de mim. Ele, se não me engano, foi lançado em abril de 2025. Vi apenas algumas fotos, algumas imagens, discussões sobre ele, só que eu nunca pensei, não me chamou a atenção. Eu pensava que era algum filme de época, algum drama histórico ou algo do tipo. O filme se passa na década de 30, então nada ali me chamou muito a atenção. Até que despretensiosamente eu acabei indo ver este filme com uma pessoa e eu confesso a vocês que fiquei absolutamente surpreendido. Porque o filme já inicia de uma maneira completamente. Assim, você fica meio, vamos dizer assim. Como eu estava com uma postura um tanto reticente, o filme foi me surpreendendo aos poucos. Logo no início, por se ambientar ali na década de 30, no Mississippi, nos Estados Unidos, eu pensei que se tratava de algum filme sobre o Robert Johnson, o lendário músico de blues que supostamente fez o pacto com o diabo e que ganhou um talento excepcional por isso, e assim como vários outros músicos de um imenso potencial, morreu jovem aos 27 anos. A famosa maldição dos 27 que levou Jimi Hendrix e tantos outros músicos a falecerem aos 27 anos. Logo no início do filme já fica claro que se trata de alguma coisa paranormal, e existe um personagem que claramente representa uma figura demoníaca ao desenvolver da trama. Você percebe que na verdade trata-se de vampiros. E o filme foi me ganhando aos poucos. Essa trama vai sendo desenvolvida e você percebe que esse personagem, o Sammy, que é na verdade não é necessariamente o protagonista do filme, porque na minha opinião o filme protagonista são os dois personagens interpretados pelo Michael B. Jordan, o Smoke e o Stag, que são irmãos gêmeos que viveram a juventude naquela região, só que acabaram indo para Chicago e lá se transformaram em gangsters. E eles voltam com a pretensão de criar um bar de blues ali na região. E em torno dessa trama vão sendo apresentados vários outros personagens que todos eles vão sendo desenvolvidos de uma forma muito orgânica, remetendo ao passado, a essa história pretérita de todos eles. E a fotografia do filme é incrível, todos os ambientes, todas as cenas são muito bem feitas. Realmente você se sente naquela realidade, naquela época, naquele contexto histórico. E o filme, se você desconsiderar o primeiro elemento sobrenatural, ele vai te conduzindo como se aquilo fosse uma história de ação que vai se desenvolver ao longo da trama, do roteiro. E a verdade é que o filme vai te surpreendendo pouco a pouco. E o culminar vamos dizer assim, a partir do momento que cai a sua ficha que não é mais um filme comum, é um filme que mistura inúmeros outros elementos, é quando este suposto vampiro aparece sendo perseguido por indígenas que acabam não conseguindo dar cabo dele. Ele acaba se envolvendo com outros personagens ao longo da trama que vão descambar de aparecer no naquela então nova casa de blues que foi construída pelos irmãos gêmeos. Eles acabam sendo atraídos ali por uma suposta energia, alguma
aura mística que é emanada pelo Sammy, pela forma excepcional como ele toca. E neste aspecto o filme é maravilhoso. A trilha sonora inteira do filme, que é original, é por si só uma obra de arte. É extremamente convincente. A música remete de fato a todo o contexto da época, a toda aquela cena. Só que nesse momento em que essa suposta magia acontece, ocorre aquilo que é talvez, que é na minha opinião, a melhor cena do filme, porque mostra, vamos dizer assim, o poder mágico da música conectando gerações. O Sammy consegue meio que evocar uma conexão com o passado e ao mesmo tempo com o futuro, mostrando que a conexão cultural da música é, na verdade, espiritual e conecta gerações. Essa cena é incrível porque ela é muito bem dirigida, ela remete a novos estilos que vão surgir no futuro, a antigos rituais do passado e, enfim, esse é o ponto alto do filme. É realmente incrível. E, ao longo da trama, você vai percebendo que esses vampiros, eles não estão ali meramente para, vamos dizer assim, dar liga ao filme. É nesse momento que acontece toda a trama central do filme, que é o confronto da ânsia de invadir este espaço pelos vampiros, junto com esse grupo que percebe que esses vampiros só podem entrar lá se eles forem convidados. E nesse aspecto o filme também é maravilhoso, porque ele consegue ser extremamente respeitoso com os contos, as histórias pretéritas dos vampiros. A gente, infelizmente, vampiro é uma coisa que foi muito banalizada pelo cinema. Eu não preciso dizer a vocês quantas representações ridículas eles tiveram. Mas esse filme consegue ser extremamente leal à história dos vampiros, homenageando tanto a representação, vamos dizer assim, dos vampiros neste contexto cultural da época, da região ali, as lendas e etc. Ao mesmo tempo que ele consegue ser fiel à imagem do vampiro que nós temos hoje. E, enfim, a trama vai se desenvolvendo em torno disso. E repentinamente aquele filme que parecia um drama histórico com elementos de terror vira ao mesmo tempo um filme de ação, um filme de terror e um filme sobrevivencialista com pitadas de musical, porque a música está presente do início ao fim do filme e tem esse caráter excepcional. E eu não me recordo de qualquer filme que eu tenha visto na minha vida que explorou tantos gêneros diferentes: ação, drama histórico, falar sobre questões sociais, um filme que tem pitadas muito críticas de questões referentes ao racismo, ao mesmo tempo que é musical e é um filme de ação e ao mesmo tempo tem cenas de ação incrível, ao mesmo tempo que tem cenas de música fantástica. Eu fiquei abismado com a capacidade do Ryan Coogler de dirigir uma obra dessa de uma maneira tão completa. E a verdade é que eu só fui descobrir que o diretor era o Ryan Coogler no final. E eu confesso que, de fato, ele talvez seja uma das maiores revelações de Hollywood nos últimos anos. Para quem não sabe, ele é o diretor do Pantera Negra, um diretor muito conceituado aí. Eu acho que este filme pavimenta o platô dele. Eu não vi nada desse diretor que chegue aos pés do que ele fez. E com absoluta razão, porque esse filme é excepcional. Recomendo a todos que assistam. E se eu tivesse que dar uma nota a esse filme, eu daria a nota 8. Ele só não é um filme perfeito porque existem alguns pequenos probleminhas. Acho que o primeiro deles, assim, foi de fato um trabalho hercúleo do Michael B. Jordan fazer esse filme, porque ele interpreta dois personagens. Mas o ponto fraco está precisamente aí, porque eu senti uma dificuldade enorme de perceber
quem era o Smoke, quem era o Stag em determinados momentos. No início dá para perceber porque eles têm um chapéu diferente, mas ao longo da trama eu não consegui perceber quem era o personagem exatamente, em qual contexto. A personalidade dos dois não é muito desenvolvida, então você acaba confundindo ali a história e não tem uma referência clara de quem é quem. Esse é um aspecto muito ruim do filme. E tem outros pequenos detalhes, né, como por exemplo botar um casal de chineses no meio do Mississippi nos Estados Unidos, o que não faz o menor sentido histórico. Não que não hajam chineses nessa época nos Estados Unidos, mas nessa região e nesse contexto eu acho uma coisa muito forçosa. Acho que esses personagens só foram incluídos na trama para dar um suposto ar de diversidade, o que é absolutamente desnecessário, uma vez que o filme é bem completo em termos gerais. Mas enfim, excelente filme, excelente. Eu recomendaria esse filme para qualquer pessoa, porque é uma obra completa. De forma que tem uma partezinha do final que eu achei até desnecessário, porque é uma parte que mostra esse jovem guitarrista no futuro como um sobrevivente de toda essa trama. É basicamente uma das pessoas, duas na verdade, sobrevivem como vampiros até os anos 90, onde esse futuro deste passado, o futuro desta trama, a linha temporal dela nos anos 90, uma das pessoas sobrevive e duas outras sobrevivem como vampiros. Eu achei interessante, dá uma pitada de surpresa ao final, mas eu achei essa parte desnecessária, porque a verdade é que se o filme tivesse acabado exatamente na conclusão ali da trama, dentro desse arco dos dois irmãos e de toda essa história dessa casa de blues, a obra já terminaria completa, mas achei interessante o final. E é isso. Sinners, um excelente filme. Fica aí a recomendação para todos, não deixem de assistir. E considerando que é um forte candidato aí ao Oscar, eu acho que qualquer premiação que ele ganhe vai ser merecida. E eu não dou muito valor a agregadores de críticas como o Rotten Tomatoes, mas eu desconheço algum filme que tenha chegado a 97% de críticas positivas. E é absolutamente merecido. Então é isso. Até o próximo filme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.